Olá, pessoal! Hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre aquelas pessoas que precisam trabalhar com a voz e ter um cuidado super especial com ela. A gente vai receber hoje aqui a fonoaudióloga Tati Barcelos. Tati, seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Diana. A Tati, ela é especialista em voz, tem um longo currículo aí pela frente, vou tentar falar tudo, né? Trabalha no teatro, já trabalhou no teatro musical, na Broadway, com artistas, com Aline Barros, Fernanda Brum, entre outros. E na MK Music, não é isso? Isso, atuo até hoje na MK Music, que é uma grande gravadora gospel do Brasil, e já atuei com muitos musicais que foram versões brasileiras da Broadway, né? Como Dear Ever Hansen, A Cor Púrpura, Uma Babá Quase Perfeita, né? Que estava Até pouco tempo. Sucesso nesse momento, já! aqui no Rio de Janeiro. E eu amo o que eu faço. Na verdade, eu costumo dizer assim, que eu ajudo as pessoas a governarem a sua voz, através das ferramentas que eu tenho. Que é da fonoaudiologia, obviamente, mas também são ferramentas que eu adquiri ao longo da minha vida, que eu sei que vai associar e vai ajudar. Por exemplo, problemas de estresse, ansiedade. Eu preciso associar nessa atuação para ajudar de forma imediata, muitas vezes, o meu cantor. Então, tem muito papo pela frente. Tem sim. Então, fica por aí para você ouvir tudinho. Ela vai trazendo as dicas também aqui pra gente. Mas antes, eu vou dar um recado rapidinho da FE Investimentos, que é a mentoria de investimento ágil. Por que é ágil? Porque é rápido de você aprender, né? O Felipe Santos, que é o CEO aí da empresa, ele vai estar te ajudando, pegando na sua mão, te ensinando tudo, como você faz o investimento, qual é o melhor investimento para o seu perfil e o quanto antes você começar a juntar dinheiro melhor, né? Para realizar aquele sonho que você quer realizar, seja uma casa própria, seja o seu empreendimento, um carro, uma viagem dos sonhos, o que for. A gente tem um descontão do Eu e Ela, é só colocar aí embaixo na descrição, vai estar escrito sobre a FE Investimento, vai ter um link, você vai lá, coloca Eu e Ela podcast, que você vai ter um desconto de R$400. Vale a pena ir lá e conferir esse desconto, gente. Não deixa para depois, o quanto antes você começar, melhor. Então, vamos voltar aqui com a Tati, com a maravilhosa Tati Barcelos, né? Eu queria saber um pouquinho, Tati, sobre quais são os hábitos diários que são essenciais para manter a saúde vocal. São, na verdade, hábitos e são decisões, né? Se eu sou um profissional da voz, eu lido com a minha voz de maneira diferente das pessoas que não dependem da voz. Então, é uma decisão. Eu vou cuidar da minha voz. Eu posso beber água gelada? Não posso? Isso aí a gente não vai entrar nesse mérito ainda, a gente vai falar depois. Mas eu preciso cuidar da voz. Por exemplo, se eu vou fazer uma gravação e eu sei que eu dependo da minha voz, eu tenho que ter orientações para isso. Então, vamos começar com coisas básicas. Eu sou uma pessoa que pouco bebo água. Eu preciso beber água. Eu sou uma pessoa que tem problemas no nariz. Eu preciso cuidar desse nariz, eu preciso usar o soro fisiológico, eu preciso lavar o meu nariz. Então, eu preciso ter condutas específicas para cuidar dela. Então, resumidamente, porque é muito específico, né, para cada um, mas resumidamente, a atitude e a decisão que eu preciso ter, que é diferente de quem não usa a voz profissionalmente. Então, começa daí. Como eu estou me vendo. Essa E qual a importância da água para... Só para esclarecer, assim... Fundamental, sim. Para o corpo humano, né? Para a gente viver, inclusive, obviamente, para a laringe. Então, se a gente pensa no corpo humano funcionando, dependendo da voz, quando a gente fala só de laringe, só de prega vocal, a prega vocal ela está aqui, tá? Paralela ao chão. Nessa região aqui, se a gente colocar a mão aqui, a gente vai encontrar a laringe. Então, dentro da laringe está a prega vocal. Então, a laringe como um todo, para estar bem funcionante, ela precisa estar hidratada. Então, vamos imaginar, Diana, que a gente tem na prega vocal aqui duas estruturas, né? São as pregas vocais, que elas fazem esse movimento aqui. Então, quando a gente fala elas se aproximam, e quando a gente respira, elas se afastam. Você imagina duas estruturas, eu estou fazendo um movimento bem simples, mas são muitos movimentos. Para você ter ideia,
Diana também, eu não sei se eu posso falar aqui, é fonoaudióloga Sim, também. com certeza. Né? Então, Diana é papo de fono aqui hoje. E no dia da fono, porque a gente está gravando no dia 9 de dezembro. Vai estar mais para frente disponível no YouTube, mas a gente está comemorando. Então, essa prega vocal, você imagina 2 estruturas. Eu estou fazendo um movimento bem simples aqui, mas pensando em um som agudo, por exemplo, sei lá, vou dar uma ideia aqui de um som em... A prega vocal ela pode vibrar 5.000 vezes por segundo, 4.000 vezes por segundo. É muita coisa. Então, a gente precisa de estruturas que estejam bem fundamentadas, precisam estar hidratadas. Se eu tiver 2 estruturas que não estão hidratadas, fazendo atrito, eu tenho maior tendência de ter uma lesão. Então, é muito importante que eu hidrate especificamente para isso também. Uhum. Principalmente para quem trabalha com voz, né? Professor, sim, com certeza. Pessoal do teatro, quem canta, para todo mundo. Depende da voz. A gente pode hidratar a voz de maneira direta e indireta. Então, eu posso beber a água ela não vai passar na prega vocal, a água ela passa por trás. Muita gente confunde isso. Muita gente acha, não vou comer maçã, eu vou comer maçã para limpar a prega vocal, ou não vou comer chocolate porque vai sujar a prega vocal. Não, não vai. Não passa por ali. As pessoas ficam assim... São estruturas diferentes. Mesmo? São estruturas diferentes. Mas como assim? Não dizem que é para comer maçã, para cuidar da voz? Mas não é diretamente, é indiretamente. As pessoas confundem muito. Em relação à água, eu posso hidratar com soro. Eu posso aspirar o soro também. Posso fazer nebulização, aquele aparelhinho, que é uma forma direta de hidratar. Com a água é indireto. Uhum. E como que a gente identifica os primeiros sinais de problemas vocais? Mas antes de você responder, deixa eu só te dar aqui, ó, da FA Investimentos, ó, uma caneca, um caderninho. Gente, adoro esses cadernos, adoro. Para você escrever e uma caneca para você beber o seu café ou a sua água para hidratar as suas cordas vocais. Eu amo café e amo água. Então tá tudo certo. Diga pra gente, então, como que a gente identifica os primeiros problemas nas cordas vocais, assim? Os primeiros sinais de problema, que às vezes são negligenciados. A pessoa, ela perde a voz uma hora e outra, chupa uma balinha de hortelã, coloca um spray e aí fica tudo bem. Na próxima semana tá a mesma coisa, na próxima semana, e vai sempre enxugando o gelo. Então, assim, profissional da voz, quando já tem problemas vocais que são uma hora e outra, não deve ser negligenciado. Pode ser o que a gente chama já de uma disfonia funcional. Está funcionando, o sistema não está funcionando de forma adequada e aí gera-se, então, um problema que pode começar como momentâneo. Então, a pessoa vai enxugando o gelo, não vai ao médico, vai tratando por si própria, às vezes se automedicando, e aí pode gerar outro problema. A gente pode evoluir para uma fenda, para um nódulo, para um espessamento, e aí a pessoa, se for em caso de cantor, começa a perder os agudos. Geralmente são os agudos. A voz fica mais abafada, não tem projeção, dói muitas vezes para falar. Então, são coisas que vão aumentando. Os primeiros sinais de rouquidão, que por mais de 15 dias, então a gente tem que procurar logo ajuda do fonoaudiólogo e do otorrinolaringologista. Uhum. E quais os alimentos que podem ajudar nessa questão ou prejudicar? Tem algum que a gente pode evitar? Como funciona isso? Pois é, vamos pensar no funcionamento do corpo humano, estômago. Gente, pessoas que têm refluxo, né? O refluxo está muito ligado a estresse, ansiedade, tudo isso. Quem não é estressado e ansioso, eu acho muito pouco provável. Né? A não ser alguém que está realmente cuidando dessa questão de saúde mental para sair disso. Né? Que a gente tem que falar sobre isso também. Mas em relação à alimentação, tem muitas especificidades, não tem coisa proibida no canto. Mas se eu vou utilizar a minha voz, sei lá, daqui a 10 minutos, meia hora, se eu sei que eu vou expor a minha voz, vamos pensar num cantor, né? Um cantor um ator de teatro musical. Então, de preferência que ele não coma uma comida muito pesada antes. Se a gente for pensar em alimento e quantidade, a quantidade também vai interferir, tá? Por exemplo, a gente também pode falar de leite derivado de leite. Então, pessoas que têm sinusite, rinite, tudo isso, eu peço para evitar, para que aquele muco,
aquela secreção ela não aumente. Então, se aumentar, vai pesar sobre a prega vocal e aí a performance ela vai ficar comprometida com certeza. Então, vai ficar sempre aquele pigarro que ele vai escorrer sobre a prega vocal, a pessoa vai expelir fazendo pigarreio e depois vai voltar de novo, porque ele está espesso, ele fica mais difícil de sair ali da prega vocal, da laringe. Então, tem que hidratar bastante. E aí a gente pode optar por sucos cítricos. E aí tem que ver se tem ou não problema no estômago, né? Porque tem esses poréns. Mas o suco cítrico, ele ajuda bastante a fluidificar também essa secreção. A própria maçã não é um mito em relação à maçã fluidificar a secreção. Porém, é um mito usar a maçã como fonte de remédio para a voz. Ela não é um remédio para a voz, ela não vai limpar diretamente as pregas vocais, como a gente falou, é um outro caminho. De uma forma indireta, a gente vai engolir o sistema do corpo vai absorver e aquela pectina que tem na casca da maçã vai ajudar, sim, a fluidificar aquela secreção nessa região aqui em contato. Mas não é algo que vai curar uma voz ou muito menos curar uma rouquidão. Não é por esse caminho. Então, o ideal mesmo é ter um hábito saudável de alimentação, né, de algo mais leve. Não porque age diretamente sobre a voz, mas indiretamente pode estar afetando, né? Sim, com certeza. Uma coisa e que é uma grande dificuldade, né, Diana, do cantor. Vamos assim falar real? Porque assim, nas cartilhas de fonoaudiologia a gente fala isso. E aí quando a gente vai para a estrada, como muitas vezes eu acompanho os cantores nas estradas, ou a correria do teatro musical, eles vão comer aquilo que tem. Ou vão rapidamente no restaurante comer aquilo que tem. Então, na prática mesmo, é difícil manter um hábito saudável, mas é o que eu falei lá no início, questão de atitude e decisão. Se eu sei que minha voz não está boa, é uma decisão por responsabilidade a minha voz, é uma atitude. E o cafezinho? Porque eu acho que tem bastante gente que pergunta sobre o café, né? Sempre. Ou não? Sempre, sempre. Eu, particularmente, eu sou apaixonada por café. Eu também, sou cafezeira. Eu só não... Quando eu cheguei aqui, Diana, eu só não tomei café porque eu sei que eu fico com muito pigarro. E é isso que a gente tem que perceber. Perceber o nosso corpo. Então, se eu sou uma pessoa que eu sei que se eu tomar um pouquinho já era, eu vou ficar pigarreando aqui. O pigarreio, eu vou falar sobre a questão do café, mas falando do pigarro, se eu bater a minha mão forte aqui, pá, eu vou sentir arder. Quem está assistindo pode fazer em casa. Então, pá, eu sinto arder. Na prega vocal, não tenho essa célula sensitiva na prega vocal em si. Porque se passasse o ar ali, eu ia sentir dor. Então, o problema é o constante pigarreio que eu posso gerar tomando, por exemplo, uma bebida quente, que pode ser o café em si, que por eu ter refluxo pode prejudicar a voz. Então, assim, o café propriamente, uma grande quantidade de café pode gerar uma desidratação, mas é uma grande quantidade de café, não vou lembrar o certo. E nem é pelo café, né, Tati? É pela temperatura, né? Muitas vezes a temperatura ela é usada a favor da voz. Ah, é? Que a gente chama de termoterapia, sim. Muitas vezes eu uso o quentinho da voz com o meu cantor. Não estou falando de uma hipertermoterapia ou uma conduta de terapia. Porque, assim, não sei. Eu gosto de tomar o café bem quente. É isso que é o problema, né? Tomar bem quente. Mas você sente o quê? Eu não sinto, eu nunca percebi se eu fico. Eu nunca prestei atenção se eu fico com pigarro ou não. Mas eu sei que não se deve tomar muito quente, né? Perceba, talvez não seja a temperatura. Talvez seja o seu estômago, talvez seja refluxo. A gente tem que ponderar outras coisas. Mas observe como você fica. Por exemplo, tem pessoas que, ao contrário do quente, no gelado, a Gal Costa, por exemplo, não é para todo mundo fazer isso. São casos específicos. Ela colocava uma pedra de gelo, várias, e tomava, e cantava. Por quê? Porque isso depende de cada um. Tem pessoas que não são sensíveis ao gelo assim, e tá tudo bem. Por isso que, quando a gente vai cuidar de uma pessoa, tem que ser específico. Então, a gente vai cuidar daquela voz de maneira específica. Nem sempre o gelo é ruim para a pessoa. Isso já foi um mito, a ciência realmente já jogou por terra isso. Mas eu preciso entender aquela voz. Sim. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, o negócio é a gente se autoavaliar, ver o que, com que orientação é bom, o que não é. Com orientação também, com certeza. E quais exercícios que a pessoa pode fazer para aumentar a ressonância da voz? Deixar assim? A voz mais alta, mais projetada. Isso. Né? Olha, com que a pessoa entenda com mais clareza, mais limpa, bonita. Se eu puder resumir, né? Porque
tem a Qual a especificidade dica de cada que você um. dá? Mas se a gente for pensar, Diana, em global, né? Global. A gente tem que aumentar os espaços. Então, por exemplo, fica fácil assim, se eu fizer assim, ó. Se eu sou uma pessoa que fala com mais assim, desse jeito aqui, um pouco, com a laringe um pouco mais alta e colocando mais estruturas mais finas aqui, tudo mais encurtado, eu tô diminuindo os espaços. Então, eu tô fazendo isso daqui, diminuindo os espaços, e o resultado vocal é uma voz mais fina. O Eduardo Steblitch, ele usava essa voz para fazer quase isso, né, gente? Ele é uma sumidade fazendo vozes para uma babá quase perfeita. Então, ele falava meio assim, desse jeito, mas tinha espaço, é diferente disso daqui que eu tô fazendo. Então, eu tô diminuindo o espaço. Se eu quero projeção, eu tenho que fazer o oposto. Eu preciso ampliar. Então, projeção, ressonância boa, alta, distribuída, pensando em voz falada, eu preciso de uma boa respiração. Então, pensar na respiração inferior, sem elevar o ombro. Então, eu não vou fazer uma respiração em bloco dessa forma. Quando você puxa o ar para dentro e você percebe que está fazendo uma respiração em bloco, tudo isso daqui indo para cima não é o caminho. Aí já prejudica a ressonância, porque eu estou encurtando tudo, ó. O que eu vou fazer, Tati? Eu vou pensar aqui embaixo. Então, eu vou fazer devagar. Esse que é o lance. Prestar atenção para onde está indo o ar, né? Para onde está indo o ar, qual o movimento desses músculos. Não pode ser nada rápido, porque não está automatizado dessa forma. Tudo que é um aprendizado tem que ser mais lento para o corpo aprender. Então, eu não posso puxar, senão vem para cá de novo. Então, tem que puxar devagarzinho para eu ampliar, como se pensasse que essas costelas, entre elas, de fato, têm musculaturas, os intercostais. Então, eles fazem movimento de alça de balde aqui. Você tem que sentir ela se expandindo. Eu tenho que sentir ela se expandindo. Então, o primeiro passo é perceber isso para eu conseguir controlar também esse volume. O segundo passo é eu articular melhor. Se eu articulo melhor usando mais os lábios, a consciência mais dos lábios, da língua, saboreando bem as palavras, eu consigo ter mais projeção. Porque se eu encurtar tudo aqui desse jeito assim, não dá certo. Então, por exemplo, se eu falar: minha terra tem palmeiras aonde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras aonde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu tô colocando um pouco mais disso aqui na minha voz. Então, quanto mais a gente chama de Papai Noel, né? É isso daqui mais na minha voz, eu tô descendo mais a minha laringe. Aí tem um exercício bem bacana que eu vou passar aqui, que é esse aqui. A gente bota os 4 dedos assim em pé, assim, ó. E aí a gente vai sugar com bico e espaço, ó. Não pode ser encurtado. Lembra que sempre é o espaço que a gente está favorecendo. Esse espaço aqui dentro, lá atrás. Tá? Então, ó, bico, espaço, eu vou sugar. Mas é sugar desse jeito mesmo, até mais tempo. Até não poder mais. Até não poder mais. Isso aí. Chegou no limite, você vai sentir que alguma coisa vai mexer aqui. Esse negócio que vai mexer aqui é a laringe. Aí desceu, ok, vai fazer isso algumas vezes. Aí eu vou incentivar esses espaços. Eu tô alongando esse trato vocal. E aí eu consigo ter mais espaço. Amplitude, né, na hora de falar. Amplitude. Aqui na laringe, né, na fonte, e aqui na articulação. Se eu uno volume, controle do volume, se eu uno com o alongamento de laringe e se eu uno ainda com a articulação, ó, abriram mais a minha boca, o A não é A, o A é A. Minha terra tem palmeiras aonde canta o sabiá. Aí a pessoa, inclusive, vai falar mais devagar, se a gente pensar nesses caminhos. Então, assim, uma voz mais encorpada, uma voz que seja melhor do outro entender, né? Ela depende da respiração, depende de uma melhor dicção, postura. Postura, principalmente, perfeito isso. Porque se eu estiver falando com a minha cabeça mais para frente ou com os ombros mais, olha como é que eu estou encurtando tudo, e o diafragma, ele não tem o espaço para trabalhar. Então, a postura, ela é muito importante. E essa percepção, ela tem que ser trabalhada com a pessoa. E o corpo fala também, né, Tati? O corpo fala. Falar com as mãos faz bem também, né? Sem dúvida. Isso daqui vai
também, eu digo que colore a palavra. Então, a minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É diferente, eu estou vestindo a minha comunicação de intenção, tem intencionalidade, de acordo com aquilo que eu quero passar, e ritmo também. O gesto coloca ritmo na nossa fala. E existe um limite fisiológico para você modificar a tonalidade da voz? Em relação, assim, a um limite que eu digo, assim, para não prejudicar as cordas vocais? Não entendi a pergunta. Se existe um limite fisiológico para modificar a tonalidade da voz. Perfeito, agora entendi. Existe. Existe tamanho de prega vocal. É perceptível para quem não tem tanto conhecimento? Não é. Mas seria mais uma fono para poder identificar. Vamos explicar melhor isso para as pessoas, porque a prega vocal, ela tem um tamanho. A gente nasce, cresce e ela vai modificando também. Então, os meninos, eles têm a muda vocal, então, boom, onde as estruturas, elas vão realmente mudando, ampliando, e aí a voz muda de uma maneira bem grosseira, né? E as meninas, elas acabam que não tem esse boom, mas também crescem, né? Também a estrutura muda. O limite é o tamanho de prega vocal, o tamanho de laringe, as estruturas mesmo de cada um vai dar o timbre. Nós somos, eu costumo falar que nós somos um instrumento vocal humano. Então, tudo isso aqui... Isso é muito maravilhoso. Não é incrível? E tudo misturado com os nossos pensamentos, sentimentos. A comunicação nos pertence, né? É só a gente tomar e colocar... Ela expressa o que a gente pensa, né? O que a gente quer falar naquele momento. É incrível. É só você usar a sua voz para se comunicar. É incrível. Tem coisa melhor do que isso? Tá nas nossas mãos, né? É só saber usar. E é nosso, né? É nosso. É individual, é nosso. Isso é uma riqueza muito grande. Por isso que é governar. É só moldar, né? A gente não precisa comprar. Quem governa a sua voz? Eu costumo perguntar assim. Você está governando sua voz? Sua voz é seu império. É verdade. Quem governa ela? É você? São os outros? Ou a forma que você quer ser visto e ser vista? Não pode moldar quem você é muito grandioso. não é? É quem você é. Verdade. E quais os exercícios vocais que podem ajudar na melhora da dicção? Tem muitos. A dicção é a articulação, né? Eu estou explicando para quem não sabe exatamente o que é, mas é a forma que a gente articula, a forma que vai sair o som. Quanto mais articulado, de repente, é melhor. Quanto mais articulado, com a intenção desse movimento, prestando atenção. Na terapia, né, Diana, a gente vai trabalhar com treinamento. Então, a pessoa primeiro tem que entender o que está fazendo para poder mudar um padrão. Para começar e ter que perceber. Então, fazer exercício aleatório... Só por fazer. Só por fazer, não dá. Agora, o que de fato eu estou fazendo? Não estou abrindo tanta boca. Nossa, na vogal tal, no fonema tal. O que está acontecendo com a minha língua, com os meus lábios? Começa com a percepção. É o mais importante. A autopercepção e depois a gente vai para os exercícios. Realmente, então, de língua, de lábio. Então, tem muita coisa. A gente pode, inclusive, usar a caneta. A gente pode usar uma espátula, não trouxe aqui, mas se eu colocar um álcool na minha mão e colocar a mão aqui, ó, antes eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu boto aqui, sem forçar aqui, tá? Só. E faço isso algumas vezes, né? E depois... E volto para cá. Sem forçar aqui. Mas faz mesmo, 10 vezes para 10 vezes essas sequências. Esse é um exercício que vai estar trabalhando toda essa musculatura, Toda né? a musculatura tem exercício com silicone, com rolha de silicone, tem muita coisa. Para a gente conseguir trabalhar essas estruturas, a propriocepção, essa sensação do movimento e fazer com que essa pessoa perceba. Tá? Então, eu consigo melhorar a dicção. Se a pessoa não tiver nenhum problema, né? Por exemplo, os desvios de fonema, então, as pessoas que trocam alguns sons, a língua não está bem posicionada, aí a gente vai ter que trabalhar com outras coisas que não são somente treinamento, mas aí sim a terapia. E vale lembrar, Diana, que eu falo isso muito. Tem gente que chega... Eu atendo muito mais cantores, mas já atendi muita gente dessa parte de dicção e tudo. Especificamente querendo tratar. Eles chegam envergonhadíssimos.
Ai, já passou o tempo. Ah. Não sou mais criança. Não tem essa. Não tem tempo, Não tem idade para fazer fono, porque a fono, obviamente, você sabe disso, ela é muito associada à criança. Então, a gente tem que falar, a fono é do bebezinho ao idoso. A gente tá... É linda a nossa profissão. Diversas áreas. Diversas áreas. Então, eu optei por trabalhar com voz, né? Mas tem tantas áreas incríveis. Eu sou apaixonada pela minha profissão. E quantas pessoas trabalham com a voz também e às vezes não dá a devida atenção. Exatamente. Né? A gente tem aí os vendedores, outras pessoas que trabalham com voz e de repente não dá a devida atenção que tem que dar. Exato. Inclusive, o próximo tópico aqui fala um pouco sobre modulação da voz. Uhum. E eu observo isso tanto aqui. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala naquele tonzinho, e chega uma hora que, para quem está ouvindo, porque alguns eu escuto em casa depois, né? Uhum. Para quem está assistindo, fica muito o mesmo tom. Monótono. E aí eu percebo que, de repente, aquela pessoa estava precisando de um exercício para poder chamar a atenção do público. Com certeza. Né? Essa modulação, para você poder chamar a atenção do que você está falando. Porque se você fala sempre no mesmo tom, fica chato. Fica chato. A mensagem acaba ficando comprometida. Fica perdida, né? Porque tem uma pesquisa do Albert Mehrabian, que é um psicólogo, que fala sobre os 3 V's da comunicação. Então, nessa comunicação interpessoal, ele fez algo através de reações, através de imagem, mas a gente associa muito, dá para associar muito com essa questão interpessoal. Então, quando a gente está falando com alguém, o que mais capta a atenção seria o que você está falando. É claro que isso não é o menos importante, mas para a gente dar credibilidade para alguém, são as expressões não verbais. 55% está no visual. Que é, se eu muto aqui e a pessoa só está me vendo falando, ela tem uma impressão minha e sua, sem voz e sem o conteúdo. Ela já identifica muitas coisas, isso não é porque ela queira, a gente faz isso diariamente. A gente recebe alguém, sei lá, um motoboy, sei lá, abriu aquele aplicativo lá de comida, abriu, a gente já pode rapidamente entender se aquela pessoa é segura, se não é. A gente faz isso constantemente, a gente julga, a gente faz isso. Naturalmente, certo ou errado. Não estou falando certo ou errado. Então, o visual é 55%. É muita coisa. O visual é o olhar, a forma, a expressividade no olhar, são os gestos, a minha postura. Então, se eu estou assim, se eu não estou assim, como é que eu estou com o meu corpo? Então, isso aí é 55%. E é para tudo, né? É tanto para o mais quanto para o menos. Né? Porque às vezes a pessoa está no mais também, está demais, está fazendo gestos demais, está falando alto demais. Exatamente. E incomoda também. Incomoda demais. Isso. Você tem que achar um meio termo para chamar, por exemplo, um palestrante. O palestrante que está sempre no mesmo é ruim. É horrível. Para quem está ouvindo. Sim. E às vezes também ele dá uns picos muito altos também. Foi demais, a pessoa chega a levar um susto, né? Então, até mesmo, eu fico pensando, Diana, pessoas que têm dificuldade de falar baixo, elas estão num ambiente pequeno e elas falam alto demais, como se o que elas estivessem falando, elas não percebem muitas vezes. Meu irmão é assim. É? Ele fala alto demais. O tempo todo eu fico, gente, ele tá gritando com quem? Parece que tá brigando, né? Parece. Ou tá brigando, ou quer chamar muita atenção. Mas engraçado. Mas não é nada disso, na maioria das vezes. É a forma que utiliza a voz. Então, essa falta de percepção do tamanho da voz no espaço e direcionado para a quantidade de pessoas que eu estou falando. Você imagina aqui no microfone eu falar altíssimo? Não tem cabimento. Por que eu vou ficar falando alto? Não tem porquê no microfone. Então, o tamanho da voz, o tamanho que a gente usa a nossa voz, essa percepção. Tati, por um acaso você tem alguma dica, assim, para quem está ouvindo, que ela pode tentar melhorar isso? De repente, assim, uma coisa que eu vejo é quando a gente se grava e se escuta, né? É muito interessante. A gente percebe várias coisas. Eu sou apaixonada por isso. Eu gravo, depois eu me ouço. Deveria ter falado assim. Deveria ter falado assim. A gente faz uma autoanálise impressionante. Isso é muito importante. Então, assim, isso mesmo que você acabou de falar, né? Se gravar, falar, ler um texto. E hoje em dia tá tão fácil, né? Só pegar o celular, se gravar. Maravilhoso. Ou faz uma live só para você mesmo. E observa como é que você está falando.
Se você não conseguir se regular sozinho, chama uma fonoaudióloga para ajudar você nessas questões. Então, se autoavaliar é bem importante. E muitas vezes, Jana, a pessoa, ela geralmente, o ser humano, a gente tem isso, né? Sempre acha que é uma porcaria. Aí quando vê, nossa, não é que não é tão ruim assim. É, verdade. A gente sempre se derrota, né? Sempre se derrota. Então, e às vezes nem ficou tão ruim. Pois é, por isso que tem que ver a verdade. Uhum. E encarar a verdade. Nossa, eu preciso melhorar. E sabe outra coisa também que é legal? É pedir a opinião de outra pessoa, né? Se você não tiver num tratamento com um especialista, com um fonoaudiólogo, e está querendo, de repente, começar a perceber sua voz, né? Fica como dica você gravar e se ouvir. E, de repente, pedir a percepção de uma outra pessoa. O que você achou, né? De como eu falei, você acha que tem que ser mais rápido, menos, um tom modular melhor a voz, né? Claro que sempre é importante chamar a fonoaudióloga, mas... E de amigos, né? Tem que ser parceiro. Porque né? senão vai te detonar. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa que já está insegura vai ficar... Mais Cuidado insegura. com isso. É verdade. Senão você se enfia no buraco. É verdade. Cuidado com os amigos. Tem razão. Com quem você anda. Verdade. E quais os erros mais comuns na articulação durante a fala que você observa? O que gera erro, problemas na articulação é falar rápido demais. Então, a ansiedade, ela acaba gerando problema na articulação. Então, uma pessoa que não tem problema nenhum em relação aos fonemas, não troca nada, nem a língua, você vê alguém falando, isso aqui tem que tratar na fono, ok. Mas a pessoa não tem nada disso. Então, muitas vezes o que vai influenciar é a velocidade na fala. A gente está ouvindo em 2x. Eu ouço em 2x, eu estou tentando não ouvir, porque eu quero ver tudo rápido. Eu também. Não é? Já perdi quanto tempo que eu já perdi na minha vida ouvindo em 2x? Mas isso é complicadíssimo, sabe? Porque a gente vai pegar esse padrão, né? A gente pega o padrão e a gente não ouve a intencionalidade da pessoa. Porque às vezes a gente acha que no 2x a pessoa tá brigando. Quando você bota no 1x, meu Deus, é outra coisa. Eu não deveria ter respondido aquilo. É verdade. Porque ela é outra entonação. Então a gente tem que ter muito cuidado. cuidado. O WhatsApp já tem esse problema, né? Porque a gente... Eu não sei você, mas a maioria das pessoas hoje em dia eu não ligo mais. Eu falo pelo WhatsApp, e virou uma falta de educação você ligar. Virou uma falta de educação. Não é? Quando liga, a gente desliga. Oi. Pode falar, estou aqui. Pode falar pelo WhatsApp. Pelo escrito. Tipo isso. E já tem esse problema, né? Da gente, de repente, querer dizer uma coisa, a pessoa interpretar como outra porque está escrito, não está, né, falado. Se a comunicação ao vivo já é difícil. Não é? Você imagina sem entonação, se for só escrito. Verdade. E ainda ouvindo em 2x, não dá. Daqui para frente, a gente acha que tem tanta tecnologia. Óbvio que temos, mas a ansiedade, esses acessos a esses recursos que a gente tem, é difícil. Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa também que cuida da ansiedade. Eu não estou aqui para falar, a dor é a mesma. Agora, como eu encaro isso é diferente. Como a gente que tem conhecimento, a gente encara. Então, o conhecimento é tudo nessa vida. Tudo. Nada substitui o conhecimento. Você pode estar passando pelo mesmo problema que a sua terapeuta, mas a sua terapeuta tem recurso para isso. Então, essa é a diferença. É você saber o que você precisa e o como. A ponte, quem te dá é quem tem aquele conhecimento. Por isso que é tão importante ouvir de pessoas que sabem o que estão fazendo, conhecer. Não estou falando, muitas vezes, nem contratar alguém, mas fazer uma leitura. Ouvir bons podcasts. Nosso Eu e Ela, podcast é maravilhoso. Estar aqui já é conhecimento. Sim, está tendo conhecimento gratuito e é isso. Isso faz a ponte. E a internet é tão maravilhosa para isso, né? A gente escolhe o que a gente quer consumir. Sabendo usar com sabedoria é incrível. A gente escolhe o que a gente quer consumir. Às vezes tem coisas que eu estou passando lá e eu começo a ouvir, eu vejo, gente, não é para mim isso aqui. Né? E aí você procura um outro assunto no YouTube e você vê que você encontra vários assuntos maravilhosos. Exato. Que são informativos, né? Com e que certeza. Você pode crescer com aquilo. Com certeza. Isso é importante que você está falando, eu estou pensando aqui. Porque, às vezes, o Instagram, o próprio YouTube, eles vão dar anúncios, sugerir coisas e a gente tem que orientar ele. Olha, eu gosto de ver isso, eu quero ver isso, eu quero ocupar minha mente com isso. Então, eu vou direcionando para aquilo que eu quero. Eu não quero ver isso, eu vou direcionando e educando o Instagram e o próprio YouTube. Não sei se eu posso falar Instagram aqui, não tem problema? Pode, nenhum. Pode falar o que você quiser. Que pode tudo. Sei lá, né? Mas, enfim, tem que educar os próprios anúncios para que eles possam achar e a gente
estar bem alimentada de conteúdos que vai fazer bem a gente. Uhum. Então, assim, falar pausadamente para quem trabalha com a voz é essencial. Não tanto. Mas imagina se a gente falasse muito pausadamente aqui. Seria monótono para as pessoas. Então, a linguagem do podcast ela é mais rápida. A linguagem do TikTok ela é mais rápida. Do Reels, do Instagram é mais rápido. Então, para você que está trabalhando com a internet, você tem que entender a plataforma que você está trabalhando para você. Normalmente, a internet, a gente quer coisa mais rápida. Mais rápida, normalmente. Claro, isso aí é a modernidade, ok. O importante é vendas, trabalho com vendas. Aí é importante estar tudo bem explicado. Tudo bem explicado. Eu posso até falar rápido, mas o que não pode ficar comprometido é a inteligibilidade da minha fala. A pessoa precisa entender o que eu estou falando. Se eu estou falando rápido e outra pessoa não consegue me entender, eu percebi que atropelei, diminui, respira e adequa. Sabe que é engraçado? Me fez lembrar uma pessoa, a Tata Werneck, ela fala muito rápido, tem horas que eu tenho que voltar. Mas é caricato, é engraçado, Jesus, faz eu não parte. consigo entender o que ela entende. Ela faz parte do engraçado. Faz parte do personagem, faz parte, né? Não entender é engraçado. Uhum. Não entender a Tata Werneck é engraçado em muitas interpretações. A gente não entende e fica engraçado. Ali tá ok. Ali tudo bem. Que engraçado, né? Que ela colocou uma personagem que você não entende muito bem e é engraçado. E aí tá tudo bem. Não entender é engraçado. É, nesse sentido, né? Mas se for, de repente, uma outra profissão, é necessário... Ou ela interpretando um personagem numa novela que não tem esse tom de humor tão característico, aí ela vai ter que realmente modular ali outras coisas. E qual a importância da respiração, de concatenar tudo isso? Para respirar, articular, fazer projeção com as mãos. Qual a importância disso tudo na comunicação final? Olha, Diana, você falou algo que eu amo falar. Estou até querendo tatuar aqui nesse braço. Respiração em inglês. Ou respiro, não sei. Por quê? A respiração ela é a porta de entrada de regulação do sistema parasimpático e simpático. Então, eu estou em alerta ou estou em relaxamento. Estou em alerta ou estou em relaxamento. Então, para fazer um podcast, eu não posso estar ansiosíssima. Então, eu vou fazer exercício de respiração que venha me colocar dessa maneira. Então, uma inspiração longa, 7 segundos, por exemplo. Pauso 4 e solto em 8, por exemplo. Agora, se eu quero começar meu dia, tem palestrantes que fazem... Então, eu quero isso, eu quero estar na energia. Aí, eu vou fazer esse tipo de respiração. A respiração vai regular isso. Então, através de exercício de respiração, a base de tudo é eu ter acesso. O cérebro, ele não quer gastar energia com respiração. Para ele estar resolvido. Então, eu acordo, durmo... Já é natural. Natural. Sistema, o corpo humano respira, tá resolvido. Agora, se a gente pedir, né, Diana, pede lá pro nosso paciente, respira fundo, coloca atenção aqui, usa aqui embaixo, não usa aqui em cima. Nossa, meu Deus, já buguei. É normal bugar no início. Porque é difícil, né? É difícil. É difícil, lembra? É um exercício difícil. Você está falando aí, para quem nunca tentou em casa, deve estar achando, nossa, que tranquilo, não é não? Não é difícil. É difícil porque o corpo humano, para ele aprender é mais difícil. O intelectual, se você escrever uma coisa, para o corpo fazer e ainda chegar na automatização, também, né? Cansa. É difícil chegar. É difícil e cansa. Cansa. Então, se a gente for falar de maneira resumida, trabalhar a respiração, a consciência respiratória, o movimento diafragmático, dos músculos diafragmáticos, dos músculos intercostais, trabalhando toda essa cinta abdominal aqui, não só para ansiedade, mas para a fala, para você estar aqui agora, né, para estar aqui presente, trazendo atenção para o seu corpo, a respiração é a porta de entrada. Então, eu não tenho como atender um paciente de terapia, ele o tempo inteiro no celular, por exemplo. Por quê? Porque ele não está no aqui e no agora. Ele está lá no celular, com a mentalidade em outras coisas. Não vai dar certo o exercício. Precisa de concentração. Precisa de concentração. E a respiração, dessa maneira, né, mais lenta, ela vai trazer a pessoa para o aqui e o agora, para ela mesma. A gente está muito desconectado de nós mesmos. Verdade. Então, a respiração, ela traz esse acesso. Estarmos mais com a gente.
Isso é amor próprio também, né? É, muito legal isso. Eu sou fascinada. E é exatamente isso. Para quem tenta, uma vez, vou contar uma tragédia aqui. Me conta. Eu fui fazer pilates. Uhum. Aí tinha um exercício lá e eu comecei a fazer. Aí ela, por que você tá com essa pressa toda? Você vai terminar no mesmo horário. Se você fizer rápido, se você fazer... você vai terminar no mesmo horário. E você tinha percebido que você estava rápido? Não, é porque a gente liga o automático e você vai e aí, tipo assim, a respiração já tá outra coisa. A respiração tá comum do meu dia a dia. O exercício tá rápido. Eu falei, é mesmo, né? Eu vou sair no mesmo horário daqui, não vai adiantar nada. É isso. Deixa eu fazer direitinho, tô pagando, né? Tô pagando! Vamos fazer direitinho, né? É isso. E aí, de repente, se ela não tivesse chamado a atenção para isso, eu não ia prestar atenção que eu estava naquele piloto automático, que é o que a gente costuma fazer na nossa vida. Precisa do outro para orientar quando a gente está no piloto automático. E sabe uma coisa legal que tem a ver, mas não tem a ver? Às vezes você levantar um pouquinho mais cedo e fazer o que você tem que fazer, de repente seu devocional, sua respiração, você sai de casa tão melhor. Com certeza. Né? É tão difícil. Para mim, isso é bem difícil, viu, Diana? Acordar antes. Já acordar para mim, maquiagem. É difícil mesmo. É um hábito. Mas faz toda a diferença. Faz diferença. Há pouco tempo eu comecei a fazer isso, porque eu saía para trabalhar e o que eu fazia? Eu acordava um pouquinho antes, aí eu fazia algumas coisas antes, porque eu nunca gostei de tomar café correndo e fazer tudo correndo, nunca gostei. Isso. Sim. E acaba valendo a pena. Porque a gente fica assim, vou perder 1 hora de sono, mas no final das contas... O seu dia é outro. Isso, é outro, é gostoso. É impressionante. Até para você organizar a sua casa, para você organizar melhor sua roupa se você não viu no dia anterior, nessa vida corrida. Isso é ainda difícil para mim, mas quando eu faço realmente é outra coisa. Acordar com antecedência e fazer 3 horas, 2 horas de antecedência. Nossa, isso é difícil, né? Mas eu tô tentando. Ô, Tati, e fala brevemente, assim, por que você caiu na voz? Porque a fonoaudiologia tem um leque de opções, né? E por quê? O que aconteceu? Muitas coisas. Eu fiz comunicação social antes. Eu queria muito ser publicitária, sabia, Diana? Meu sonho. Que é legal também. Eu sou apaixonada até hoje. Marqueteira. Eu gosto muito de ler sobre o assunto. Eu amo ver campanhas antigas. Você acaba sendo também uma empreendedora, né? Sim, acabo sendo. Já fiz muitos cursos no Rio de Janeiro. Levanto a bandeira do empreendedorismo para a nossa área. Isso que você está fazendo aqui é o empreendedorismo. Parabéns, viu, Diana? Obrigada. Não é na fono, mas é o empreendedorismo. E agora você trazendo fono para cá. Com certeza a gente vai estar trazendo sempre agora. Então, eu fiz publicidade antes, fiz a metade da faculdade e estava em dúvida se ia ir para o jornalismo ou não. Mas eu fiquei muito... Do nada, eu fiquei muito frustrada com o que eu estava vivendo, estudando. Eu também, muito foi porque eu fui fazer um estágio, eu queria fazer um estágio num ambiente de estúdio, né? Porque estúdio, para mim, eu sou apaixonada até hoje. Então, por isso, o estúdio de gravação audiovisual e gravação de voz me deixa lá 10 horas que eu não sei nem quanto tempo que passou. É a sua paixão. É a minha paixão, por diversos motivos, daqui a pouco eu falo. Só para resumir. Saí disso, fiquei pensando no que eu ia fazer, porque eu sempre cantei na igreja. Desde os meus 14 anos cantando na igreja. E eu queria algo que eu pudesse unir o meu serviço, que eu considero um serviço a Deus, e ganhar dinheiro, de uma forma lícita, com conhecimento e tal. E aí fui pedir direção a Deus, até que, é uma história longa, mas resumindo, eu mudei de faculdade, aí fui para a fonoaudiologia, numa faculdade que eu nem sabia que era perto da minha casa, e comecei ali. E a voz, eu vi no rodapé de um livro, na verdade. Foi isso, eu tinha que ter falado antes. Eu vi no rodapé do livro da minha amiga escrito fonoaudiologia trabalha com cantores, inclusive. Eu, o quê? Como é que é isso? Aí eu perguntei para minha amiga, mas a fonoaudiologia não é uma especialidade da medicina? Ela, garota, claro que não. É como se fosse fisioterapia, assim, uma outra graduação. Falei, meu Deus, então é isso que eu vou fazer. Ainda pode trabalhar com cantores? Uau! Que eu amo. Essa que eu amo, essa é a resposta. Aí eu fui fazer. E aí, assim, não foi fácil, porque
paguei uma faculdade, né? Eu fiquei muitos anos tentando federal na parte de comunicação. Quando eu já fui para fonoaudiologia, eu falei, eu não vou tentar federal de novo, já chega. Porque você tinha feito uma Eu já antes. estava com 24 anos, 24, 23 anos, por aí. Aí eu não aguentava mais. Eu falei, quer saber? Vambora. Aí falei com meu pai. Sabe qual é a resposta que eu tive? Meu pai sempre foi muito parceiro. Porém, não dava para pagar. Eu falei, pai, nem que eu venda salgadinho. O bolo, eu vou fazer essa faculdade. Eu sinto que eu tenho que fazer essa faculdade. Decisão. Foi o que você falou lá no início. Atitude. Vendi salgadinho, vendi bolo por um tempo. Estagiei na própria faculdade para ficar isenta da mensalidade. Fiz isso uns 2 a 3 meses. Ajudei muita gente que chegava no balcão. Por favor, eu não posso perder minha bolsa. 40%, já passou o dia, mas me ajuda. Eu ficava com o coração na mão. Falei, tá bom, não posso falar pra ninguém, vou fazer aqui. Aí eu fazia. Depois Você trabalhou na faculdade. Na faculdade para poder ganhar o desconto da faculdade. Legal. Trabalhei uns 2 a 3 meses na faculdade. E... queria dar desconto para todo mundo. Queria dar desconto para todo mundo. As Você pessoas estava passando por aquilo, né? Você compreende bem. Mas aí eu agradeço a Deus por tudo isso que eu passei, porque isso me forjou a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, assim, a resiliência é algo que faz parte da minha vida. Legal. Essas dificuldades, elas forjam a gente. Verdade. Então, vambora. Passa. Às vezes o processo é árduo, né? Mas lá na frente você começa a enxergar o porquê que você passou por aquilo. Exatamente. O porquê foi essencial. Ressignifica, ajuda outras pessoas. E no final a gente chega à conclusão que Deus ainda foi muito bondoso com a gente. É verdade. Né? Sim, é verdade. É maravilhoso isso. Que bom, parabéns. Obrigada. Pela trajetória, pela decisão, né? Se eu não tivesse decidido antes, você não estaria aqui hoje contando essa história e fazendo esse trabalho maravilhoso e incrível que você faz com muitos artistas. Obrigada. Eu tô com uma artista praticamente aqui na minha frente, né, eu Tati? queria muito fazer teatro. Quem sabe um dia? Os atores falam, olha, eu acho que você tem jeito. Eu falei, quem sabe? Eu vou entrar no seu mundinho também. Enfim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? Foi a primeira aí das fonos aqui com a gente, mas a gente vai estar trazendo mais. E queria te agradecer bastante por ter contribuído um pouquinho mais com a gente aqui hoje e que espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Qual o seu @ para as pessoas poderem te achar? Tati, normalzinho, T-A-T-I, Barcelos. B de bola, 2 L's e 2 S's. Vou falar de novo. Tati, T-A-T-I, Barcelos. Tati Barcelos, 2 S's. Viu? Bem articulado, bem devagar, para vocês entenderem bastante. E vai estar também no link da nossa descrição. Então, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta para Tati, pode colocar aí, que depois eu vou intimar ela a responder. Eu respondo sempre. E se quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar seus comentários. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Curtam, compartilhem com quem precisa saber um pouco mais, com quem trabalha com a voz e queira saber um pouco mais sobre as fonoaudiólogas e o que elas fazem também, que o nosso intuito aqui também é estar, a partir de hoje, divulgando cada vez mais para as pessoas não acharem que é só coisa de criança. Sim. Não, que adulto também pode. Adulto pode muito. E deve. Né? Muito obrigada. E obrigada a você por ter estado aqui hoje com a gente. Parabéns obrigada. Pelo podcast, pelo empreendedorismo todo aqui. Obrigada Pela oportunidade. Obrigada, foi ótimo. Amei. Minha mão tá super gelada. Uau!